Iruma é um garoto jovem de cabelos e olhos azuis, gentil, amável e muito bondoso. Iruma atualmente tem 14 anos de idade. Durante sua vida, Iruma foi obrigado a trabalhar em vários empregos de meio período para bancar a vida preguiçosa de seus pais abusivos, mas apesar de tudo, Iruma nunca deixou de ser um bom garoto. O irmão mais velho de Iruma tem 16 anos de idade, com lindos cabelos prateados, com olhos vermelhos, com uma face inexpressiva, apenas demonstrando emoções perto de seu irmão. Irmão mais velho de Iruma se chama Arashi. Arashi é um irmão muito super protetor. Enquanto Iruma aceita a situação com um sorriso e muito otimismo, Arashi tentou várias vezes se livrar de seus pais por vários meios diferentes, mas seus pais sempre davam um jeito de escapar. Mas após muitas tentativas e muitas punições, Arashi parou de lutar. Mas ele não parou por ser punido, mas sim porque sempre que ele faz algo de errado, quem é punido é Iruma. Pois os sádicos dos seus pais sabiam que a única forma de manter Arashi sob controle era punindo Iruma, pois punir Arashi nunca iria funcionar. Iruma foi forçado a trabalhar em muitos empregos pelos seus pais, assim como seus irmãos. Arashi muito diferente de seu irmão. Arashi uma pessoa falsa, dissimulada, manipuladora e cruel, sempre escondendo seu lado mais cruel de seu irmão. Arashi sempre trabalha com coisas ilícitas, pois é o que dá mais dinheiro em menos tempo. Seu trabalho geralmente envolve se livrar de lixos inconvenientes ou fazer coisas semelhantes. Seu irmão não faz ideia do seu trabalho. Seus pais nunca se importaram com a origem de seu dinheiro. Tudo que Arashi faz para o bem de seu irmão. Em um dia normal de trabalho, Arashi estava ajudando Iruma em seu trabalho em um barco, transportando alguns peixes, mas em um instante, de forma repentina, o barco começa a balançar, fazendo alguns peixes caírem. Arashi corre de onde estava para proteger seu irmão de ser ferido por um peixe muito grande. Mas de uma hora para outra tudo em sua volta congela, como se o tempo tivesse parado. Em um piscar de olhos, Arashi e Iruma se encontram amarrados por uma corda com um papel com a palavra vendido, flutuando acima de uma floresta de árvores mortas, em meio a um céu sombrio. Arashi não sabia o que estava acontecendo, mas o que mais incomodava é o fato de Iruma poder estar correndo perigo. Arashi olha para todos os lados procurando uma forma de salvar as de seu irmão. O demônio que estava levando os irmãos pronuncia palavras indistinguíveis, mas após um estralar de dedos os irmãos passam a entender o velho demônio. O velho demônio é alto, de terno, careca, com um par de chifres e um óculos. Ele começa a explicar que os pais dos garotos os venderam eles, e agora eles estão no submundo, e a partir de hoje eles são propriedade do demônio. Arashi continua apenas observando a situação, enquanto seu irmão pensava sobre a situação e o fato de ter sido vendido pelos pais. Iruma: irmão, você não parece muito preocupado e nem surpreso. Você sabe o que está acontecendo? Arashi olha para seu irmão, com seu rosto sem expressão, e solta um sorriso gentil para confortar seu irmão. Arashi: eu não tenho certeza do que está acontecendo, mas eu te garanto uma coisa, você sempre estará seguro, não importa o que aconteça. Arashi começa a encarar o demônio. Sem saber o que fazer, ele deveria atacar ou esperar para. Arashi decide aguardar até que eles estejam em um lugar seguro, pois eles estavam flutuando em cima de uma floresta. Após um piscar de olhos, eles aparecem em um grande quarto com uma decoração muito luxuosa e um pouco extravagante. Quando olharam, Iruma e Arashi estavam sentados em cadeiras tão lindas que se pareciam com tronos. Ambos os irmãos se olhos confusos e surpresos. Arashi, mesmo estando surpreso, ele se mata em guarda preparado. Sullivan, o demônio que havia os comprado, se ajoelha e pede para que eles aceitem ser seus netos, tentando usar presentes para convencer os irmãos a aceitar. Iruma, como um molenga muito gentil que não sabe dizer não, acaba aceitando o pedido de Sullivan. Arashi: pera, isso só pode ser brincadeira, você realmente vai aceitar isso tão fácil? Por que será que eu estava esperando por isso? Pensou Arashi por um momento. Sullivan começa a comemorar por agora ter os 2 netos que tanto queria. Sullivan: isso é uma ótima notícia. Agora, como meus netos, vocês devem estudar em uma escola para demônios. Como tiveram que trabalhar desde cedo, nunca puderam estudar. Como vocês serão humanos em uma escola para demônio, vocês estarão seguros desde que não descubram que vocês são humanos. Então não deve se preocupar em serem devorados.
Com um estralar de dedos as roupas de Iruma e Arashi são substituídas por um uniforme escolar de cor azul com detalhes e contornos brancos, com uma gravata vermelha. Iruma olha surpreso para o uniforme que estava vestindo Arashi. Em pensamento: esse uniforme é até bonito, mas eu vou precisar de algo um pouco maior do que esse uniforme, mas isso é um assunto para outra hora. Pesava Arashi enquanto tentava cobrir um relógio de pulso como uma aparência mecânica com a cor predominante sendo cinza, com um disco na parte superior do relógio, tendo uma ampulheta verde com 2 triângulos brancos nas laterais. Arashi. Em pensamento: o maior problema é se o Iruma estiver em perigo, eu não posso deixar ele se machucar. Pensava Arashi enquanto apertava seu braço com o relógio, fazendo uma expressão séria porém pensativa. Sullivan, pulando de felicidade e de amor pelos seus novos netinhos, vai até eles os dando um abraço forte porém reconfortante, dizendo com uma voz calma para apenas Arashi ouvir: Sullivan, está tudo bem Arashi, ninguém irá pô-los em perigo, eu posso te garantir isso, sussurrou Sullivan com uma voz calma, usando uma magia para que apenas Arashi pudesse ouvir sua palavra. As intenções de Sullivan eram de confortar o Arashi, que estava claramente incomodado e em alerta com toda a situação. Sullivan se afasta um pouco com um grande sorriso gentil olhando seus netos. Sullivan, a partir de hoje cada um terá seu quarto individual, mas eu acho que vocês vão preferir compartilhar um quarto, eu estou certo? Rapidamente os 2 irmãos respondem simultaneamente que sim, abrindo um sorriso maior no rosto de Sullivan, que com o estralar de dedos leva eles para um quarto maior do que o que eles estavam. Se a sala estava decorada com coisas bonitas e elegantes, esse quarto era muito melhor, com quadros, tapetes, guarda-roupas e muitas coisas luxuosas. Um quarto simplesmente incrível. Para os irmãos que vivem uma vida terrível, aquele quarto era perfeito. O quarto tinha tudo em dobro: 2 espelhos, 2 guarda-roupas, 2 cabeceiras e muito mais. Apesar disso, o quarto só tinha uma única cama enorme que poderia acomodar facilmente um grupo de 10 adultos. Os irmãos olham para todo o quarto surpresos com toda a decoração. Iruma tem estrelas em seus olhos enquanto caminha pelo enorme quarto, enquanto seu irmão tenta entender como a magia de transporte do seu avô funciona. Sullivan: bom meus netinhos, como amanhã será o primeiro dia de aula de vocês, eu vou dar-los um tempo para descansar e poderem dormir. Então o vovô TWM que irá correr até amanhã. Termina Sullivan enquanto sai do quarto, acenando para seus netos. No corredor do lado de fora do quarto, opera um demônio com cabelos e olhos vermelhos. O mordomo de Sullivan, Opera, observa Sullivan, e com curiosidade pergunta para Sullivan: Opera, com tantos demônios órfãos no submundo, por que adotar 2 humanos? Isso não é muito perigoso? E se as coroas e os outros grandes descobrirem? Sullivan: não se preocupe, no futuro você entenderá tudo, apenas seja paciente. Dentro do quarto dos irmãos, Arashi observa seu irmão, que parecia estar bem animado com a situação. Arashi: como você se sente nessa situação, Iruma? Nós estamos em um lugar estranho com desconhecidos. Iruma para por um momento hesitante em responder essa pergunta, mas após um breve suspiro ele decide responder: Iruma, eu estou assustado com tudo isso, mas não sei se seria pior recusar o pedido, mas pelo menos o vovô não é assustador. O que mais me preocupa é a escola e o risco de ser devorado pelos demônios. Iruma caminha cabisbaixo até seu irmão. Arashi começa a abraçá-lo para confortá-lo. Com confiança em sua voz, Arashi responde seu irmão: Arashi, não se preocupe, eu vou garantir que você nunca se machuque, não importa o que aconteça, eu sempre estarei lá para te proteger. Arashi pronunciou essas palavras jurando para si mesmo que protegeria seu irmão. Arashi não sabe o porquê tão super protetor com seu irmão. Ele só sente que deve protegê-lo a todo custo. Arashi não lutava contra seu instinto que o mandava proteger Iruma. Após uma breve conversa, ambos vão até a cama onde se deitam e começam a dormir tranquilamente. Na manhã seguinte, com os sons de gritos de uma ave demoníaca, ambos os irmãos acabam acordando. Após a noite de sono, Iruma tenta negar a realidade, rezando para que ele ser adotado por um demônio tenha sido um sonho, ou que poderia ser verdade, levando em consideração o comportamento de Arashi, que estava bem tranquilo, mas Iruma estava muito nervoso e sem saber o que fazer. Com um pouco de ajuda de Arashi, Iruma consegue se arrumar, pois Iruma continuava atordoado devido ao choque.
Após se arrumarem, Arashi e Iruma vão para uma sala de jantar enorme com uma grande mesa cheia de comida. Com apenas 3 cadeiras, uma delas estava ocupada com seu avô. Arashi e Iruma se sentam em suas cadeiras, logo começando a comer a comida que estava na mesa. Iruma e Arashi começam a comer bastante comida. Apesar do tamanho, ambos conseguiam comer bastante comida, principalmente Iruma. Enquanto estavam comendo, Sullivan pergunta sobre a escola para Arashi e Iruma. Os irmãos respondem estar animados, porém Arashi estava um pouco preocupado, pois era a primeira vez que Iruma iria frequentar uma escola de forma séria. Então ele poderia não se acostumar ou se encaixar. Iruma está assustado por ser uma escola de demônio e seu principal objetivo é não chamar a atenção para que não descubram que ele é um humano. Após terminar de comer o café da manhã, os irmãos pegam seus materiais e saem de casa com Opera e Sullivan para conhecer o caminho da escola de Bablis, onde os irmãos estudaram. Enquanto caminhavam para a escola, os irmãos encontram uma placa com algumas letras ilegíveis, algo que deixa Arashi curioso para saber o que ela diz. Vendo como Arashi está curioso sobre a placa, Sullivan usa uma magia para tornar as palavras legíveis para os irmãos, que viram que a placa estava dando boas-vindas para a escola de Bablis. Sullivan decide, aproveitando essa oportunidade, para tirar uma foto em família com seus netos. Chegando na escola, Opera e Sullivan se despedem dos irmãos. Já na escola, Arashi e Iruma são avisados por um membro do conselho estudantil que eles deveriam ir para o salão onde acontecerá as boas-vindas para os novos alunos. É onde o diretor daria um aviso. No palco do outro lado da salão, Sullivan entra se apresentando e feliz começa a falar sobre seus amados netinhos que estariam estudando na escola. Sullivan: olá, é um prazer vê-los todos aqui. Eu estou aqui porque eu gostaria de avisar que meus netinhos estarão estudando na escola com todos vocês a partir de hoje. Sullivan tira de seu bolso uma grande foto dele e seus netos do lado de uma placa de boas-vindas à escola. Sullivan, com uma voz animada, continua falando. Sullivan: esses são os meus netos, o de cabelos azul, eu, Iruma. É ele a coisa mais fofa do mundo. Ao lado está seu irmão mais velho, Arashi, ele um jovem incrível com um potencial enorme. Após seu anúncio, Sullivan simplesmente sai do palco, deixando todos os alunos surpresos em descobrir que Sullivan tem 2 netos e que seus netos estarão estudando na escola junto de todos os alunos. Um professor toma na frente para encerrar as conversas que tinha começado. Com um envelope na sua mão, o professor chama Alice Asmodeus como aluno representante de honra, mas após notar um pequeno erro, ele se corrige, chamando os alunos Iruma e Arashi. Essa ação deixa todos os alunos surpresos por Alice Asmodeus não ser o alunos de honra. Arashi e Iruma são chamados para o palco para fazerem seu discurso. Arashi se levanta, segurando a mão de seu irmão. Ele começa a andar com calma em direção ao palco. Notando como seu irmão estava tremendo de nervosismo e com um pouco de medo, Arashi sussurrou para que apenas seu irmão pudesse ouvir. Arashi: não se preocupe, estarei ao seu lado. Então não haverá nenhum perigo. Com essa palavra, Iruma começa a respirar fundo, parando gradualmente de tremer. Quando ambos estavam no palco, eles poderam ouvir algumas pessoas cochichando sobre eles. Após alguns segundos quietos, quando um professor estava prestes a pedir para eles farem seus discursos, Arashi dá um longo suspiro e começa a falar. Arashi: é um prazer estar aqui com todos vocês. Essa será a primeira vez que eu e meu irmão estudarmos em uma escola de verdade, já que crescemos meio reclusos do submundo em geral. Então, caso um de nós faça algo errado, eu antecipadamente peço perdão, e peço para que você possam nos ajudar a nos encaixar na escola. Então eu agradeço a todos os nossos futuros colegas e professores, pois será um prazer estudar com vocês. Essas palavras por algum motivo deixa todos os presentes no auditório, tanto os alunos quanto alguns responsáveis, aplaudiram, com alguns até mesmo gritando elogios e algumas palavras que não podiam ser entendidas devido à distância. Tudo devido às palavras de Arashi, que agora estava com um pequeno sorriso gentil no rosto. Todo o barulho cessado com algumas palavras de um dos professores. Após todo o auditório ficar em silêncio, todos começam a esperar as palavras de Iruma. Alguns esperavam palavras tão incríveis como as palavras de seu irmão.
Iruma, sem saber o que dizer, percebe que atrás da foto que seu avô tinha deixado, estava escrito algumas palavras que Iruma decide recitar em voz alta. Mas quando Iruma começa a falar, todo o auditório se cala, ficando com um clima pesado. Iruma nota o cliente pesado, mas continua recitando o texto escrito atrás da foto. Iruma. Aberu ao Kitaru Todarius a bebê riso touru aborus uma suto humano aberuji uruma uraba tsurezaza. Após essas palavras, Iruma emana um brilho verde por alguns segundos. Todos os alunos no auditório gritam como se estivessem vendo algo incrível. Enquanto isso, Iruma, irrepreendido por usar um feitiço proibido que poderia ter causado sérios ferimentos, ao ouvir que ele usou um feitiço proibido, Iruma fica aterrorizado, enquanto Arashi começa a ferver de raiva por saber o que aconteceria se o feitiço tivesse sido pronunciado errado. Mas logo ele se acalma, decidido a deixar isso de lado por enquanto. Após receber as repreensões, Iruma e Arashi começam a caminhar para seus assentos. Quando de repente, eles são confrontados por um aluno de cabelos rosas e roupas brancas com bordados dourado. Aquele aluno se chama Alice Asmodeus. Ele estava desafiando Iruma e Arashi para descobrir se eles merecem o título de alunos de honra. Arashi começa a encarar o Alice e analisar se ele seria um inimigo poderoso. Após um minuto pensativo, enquanto Arashi analisava Alice, Arashi faz uma proposta de combate. Arashi: como uma luta 2 contra 1 não seria justo, eu não vou deixar meu irmão lutar sozinho. Eu te faço uma proposta simples. Caso você acerte meu irmão, a luta acaba com sua vitória. Caso você me acerte, eu serei eliminado automaticamente. Então a luta será você e meu irmão. Enquanto eu estiver em combate, Iruma não poderá a luta, apenas se defender e desviar. Após a proposta, Arashi fica em silêncio, esperando uma resposta. Alice pensa um pouco, pensando se isso seria uma luta injusta. Vendo a hesitação de Alice, Arashi decide falar algo. Arashi: se estiver preocupado com algum tipo de trapaça, não se preocupe, pois nós só usaremos nossas habilidades. E pensando bem, você é quem estará na vantagem, pois se você acertar o Iruma, mesmo que só uma vez, você vencerá na hora. Alice decide aceitar a proposta de Arashi, pois ele não tinha um motivo para recusar, pois ele enfrentará os dois de qualquer jeito, sendo em uma ou duas lutas. Do lado de fora do auditório, em um campo aberto, Alice encara Arashi e Iruma se preparando para o combate. Alice: eu deixarei avisado que você não deve vir reclamar quando eu te derrotar e queimar o seu irmão. Não use as limitações que você impôs a si mesmo. Espero que você possa aceitar sua derrota. Arashi observa Alice, enquanto mexe em seu relógio, apertando um botão que fica na lateral do disco, e levando o disco do relógio, girando o anel localizado na borda do disco, enquanto Arashi girava o disco, que revelava uma silhueta diferente a cada girada, até que ele encontra o que procurava, uma silhueta de armadura com garras e um capuz. Enquanto buscava a silhueta certa, ele ouvia e respondia ao Alice: Arashi: eu nunca me rebaixaria ao ponto de usar uma desculpa como uma condição autoimposta para justificar uma derrota. Arashi encara Alice com um sorriso antes de pressionar o disco de seu relógio. Arashi: não importa o quanto eu pense, eu não me vejo perdendo para alguém como você. Ao apertar o disco de seu relógio, um grande clarão verde surge, cegando todos por um segundo. Após o clarão, Arashi assumiu uma forma alta com uma armadura vermelha e preta, tendo algumas protuberâncias cinzas e azuis espalhadas pelo seu corpo, além de garras cinza nas suas mãos e pés. Arashi observa seu corpo, levantando as palmas de suas mãos, vendo aquelas protuberâncias. Arashi, em seus pensamentos: já faz um bom tempo que eu não uso ameaça aquática, vai ser bom me aquecer com ele, já que faz tempo desde que me transformei pela última vez. O Alice se junto de todos os alunos presentes, incluindo o Iruma, ficaram chocados com a transformação do castanho. Alice começa a jogar bolas de fogo na direção do Arashi com a intenção de machucá-lo, pois o medo muito grande estava tomando conta de seu corpo. Arashi estende sua mão com a sua palma direcionada para o seu inimigo, e começa a disparar jatos d'água, apagando as bolas de fogo lançadas em sua direção. Enquanto apagava as bolas de fogo, Arashi caminha em direção ao Alice, que tentava disparar mais bolas de fogo, que eram todas apagadas pelos jatos d'água que Arashi jogava.
Como uma última medida de tentar vencer pelo menos do Arashi, Alice Asmodeus tenta atacar como uma espada feita de fogo. Golpe esse que Arashi desvia com passe para o lado. Asmodeus erra seu ataque, mas com um pensamento rápido, vendo que o Iruma estava em sua frente, corre mais rápido para acertá-lo. Mas como o Iruma viveu uma vida terrível, ele desenvolveu uma habilidade de evasão absoluta que permitiu que ele desviasse do ataque do Alice Asmodeus, que devido sua força e velocidade estava prestes a acertar uma aluna inocente que estava assistindo à disputa. Iruma consegue agir rápido bastante para impedir o ataque de Asmodeus, que acaba desmaiando ao ter sua cabeça batida na terra.